Boa noite, aqui estamos nós com o toque do dia, com essa alegria de poder anunciar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. É realmente prazeroso, realmente é uma coisa de muita importância nós estar com esse objetivo de anunciar a palavra de Deus. Realmente alegra os nossos corações, porque essa palavra vai ficar gravada aqui, né? Esses convites que nós temos feito, cada vez um irmão que vem, deixa a sua palavra, o que Deus tem falado no seu coração. Hoje nós estamos convidando a Bruno Campos Santos, né? Membro ali da Igreja Neotestamentária da Frei Mariano, sempre com ministério ali no louvor, com os jovens, né? Sempre ativo no estudo da palavra, no evangelismo. Bruno é sempre ativo, sempre está na frente da obra, e ele cresceu e ele tem tomado esse compromisso com Deus de estar na frente da obra. E hoje nós convidamos mais uma vez a Bruno para trazer o que Deus tem colocado no seu coração para deixar registrado aqui no Toque do Dia. Por favor, Bruno, chega até aqui. Olá, boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde, né, horário, boa madrugada, horário que você está assistindo esse vídeo, essa live, né? Estão fazendo agora aqui ao vivo, à noite, nesse dia 22 de fevereiro, mas que você possa estar recebendo essa palavra no seu coração, também na sua mente, que Deus possa estar usando e falando contigo através do Espírito Santo, no dia que você for estar ouvindo. E o tema é atenção aos detalhes, né? E eu trouxe a passagem de Lucas 24, 13, a partir do 13, para estar falando sobre isso. Essa passagem se trata do caminho de Emaús, né? Aí eu queria ler um pouquinho rapidinho, só para a gente contextualizar, para poder entender. Então diz assim, Lucas 24, 13, né? Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Nesse momento, Cristo já tinha sido morto, né? E ele já tinha sido ressuscitado. As mulheres tinham ido ao seu sepulcro e não tinham encontrado ele, tá? E aí, tinham 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Então, uma pausa rápida aqui. Então, Jesus já tinha sido morto, ele já tinha ressuscitado, e esses discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e no meio do caminho, Jesus apareceu para eles, normal, né? Como um ser humano, e eles não conseguiram, né? A palavra diz que eles foram impedidos, né? De reconhecer, enquanto Jesus aproximou com ele, porém, no 16, porém os olhos deles estavam como que impedidos, né? Não que estavam impedidos, mas como que impedidos, que eles não conseguiam reconhecer Jesus. Então, Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho, né? Então, provavelmente estavam andando, conversando, né? Discutindo entre eles, e Jesus apareceu e fez essa pergunta, né? O que vocês estão discutindo aí no caminho? E eles pararam entristecidos, né? Estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, não encontraram, né, o corpo de Jesus no sepulcro, então eles estavam tristes. Aqui vai falar o porquê de estarem tristes. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? Jesus perguntou, do que se trata? Jesus, né, como se não estivesse sabendo de nada. Aquilo que aconteceu, aí ele responde, né, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele, aí agora vem a parte porque que eles estavam tristes, né? Nós esperávamos que fosse ele quem viria, né, até a terra para redimir o povo de Israel, os judeus. Mas, depois de tudo isto,
já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram, ou seja, a morte, né, e crucificação ali de Jesus através da cruz. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos discípulos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus falou para eles: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles convenceram a Jesus a fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando no fim. E entrou para ficar com eles. Então vamos lá. Então até esse momento aqui, eles estavam indo no caminho, né? Jesus já tinha morrido, né? No caso já tinha ressuscitado, apareceu para eles, eles não reconheceram Jesus, estavam conversando com Jesus durante o caminho, né? Jesus, né, fazendo, vamos dizer, de desentendido, né? Tipo, mas o que aconteceu? Do que vocês estão falando? Ah, do acontecimento em Jerusalém. O que aconteceu? Não estou sabendo, não sei o que. Como assim você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Então eles contaram para Jesus o que aconteceu com Jesus. Muito bom isso. E aí eles estavam tristes, né? Porque eles esperavam que o Messias viesse, né? E livrasse os judeus, o povo de Israel, das mãos dos romanos, né? Trouxesse liberdade e vitória para eles. E aí entra aqui uma questão que é o tema dessa mensagem que eu trouxe, que seria atenção aos detalhes. Jesus estava diante deles, né? E eles não conseguiram reconhecer Jesus. E provavelmente eles caminharam, né, com Jesus. Aqui só fala o nome de um, né, Cleopas, mas não fala o nome do outro discípulo, mas caminhou, né? Caminhou com Jesus. Então eles já conheciam Jesus. E mesmo assim, quando Jesus apareceu para eles, eles não o reconheceram. E o detalhe que eu quero trazer, a atenção ao detalhe, é trazer para a nossa vida hoje, né? E aqui um detalhe que chama a atenção, que eles estavam tristes, né? E eu acredito que esse é um ponto que fez com que eles não reconhecessem Jesus. Porque Jesus ressuscitou, né? As mulheres foram até o túmulo, não encontraram, né? Falaram que 2 anjos apareceram, falaram que Jesus vive. Mesmo assim, eles não acreditaram, porque eles estavam tristes, dizendo que acreditavam que Jesus ia vir salvar eles dos romanos, e Jesus acabou morrendo, né? Não salvou eles dos romanos naquele momento, né? Do Império Romano. Então eles estavam tristes. E eu acredito que essa tristeza, esse pequeno detalhe que às vezes passa despercebido aqui, é um dos motivos deles não terem reconhecido Jesus no caminho, porque o foco deles estava na tristeza. O foco deles era estar sofrendo. Não conseguia ver naquele momento uma perspectiva de, as mulheres não encontraram o Jesus lá no túmulo, o corpo dele não está lá. Os demais discípulos foram lá, né? Pedro foi lá e também confirmou que realmente o corpo de Jesus não estava lá. E mesmo assim eles estavam tristes. Então essa tristeza atrapalhou com que eles reconhecessem Jesus, né? Encontrassem Jesus naquele momento. Então esse ponto negativo puxou eles para baixo. E aí que eu trago para a gente hoje no nosso dia a dia, né? Porque a geração que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, a década que nós estamos vivendo, é isso. É a da depressão, é a da ansiedade, é do nunca tá bom, né? Sempre temos que melhorar, né? Porque é isso que o mundo coloca, né, para nós hoje, né, na sua faculdade, na sua escola. Vamos lá, começar de baixo. Dentro da sua casa, começando como criança, os pais, não,
tem que crescer assim certinho, tem que estudar, você tem que ser o melhor da classe, ou tá entre os 5 primeiros, sua nota tem que estar de 8 para cima, né? Você só faz isso, você só estuda, então eu espero que sua nota seja de 8 para cima, no mínimo, não aceito menos que 7, né? Mas considero bom só do 8 para cima. Então, desde criança, nós já somos condicionados a sempre dar o melhor e sempre ser o melhor. Não que isso seja algo ruim, né? Lógico que não. Não estou dizendo isso, né? A gente se esforçar e fazer o melhor é bom, né? Mas esse não seja o foco e o ponto central, né? Aí vamos para faculdade. Tem que terminar a faculdade, tem que se formar, tem que ser um grande profissional para conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir um bom emprego. Então aí quando você consegue aquele bom emprego, você tem que manter esse bom emprego porque a competitividade é grande. E aí você está sempre focado nisso. Focado em ser o melhor, de ser nota 8 para cima, na faculdade tentar terminar no prazo certo. Se seu curso é de 4 anos, terminar em 4 anos. Se é de 5, terminar em 5, para você não perder mais tempo. Tá entre os melhores. Aí quando você consegue um emprego, você tem que ser o melhor ali sempre. O pessoal sempre querendo tirar o melhor de você, né? Como eu falei, não é algo ruim, mas a gente acaba focando tanto nisso que os pequenos detalhes vão passando pela gente e a gente não consegue ver, né? E aí trazendo para nossa caminhada cristã, é isso, a gente está sempre atolado com tudo isso que eu acabei de falar, ser o melhor em tudo na nossa vida, e a gente acaba, quando for falar com Deus e Ele está já do seu lado, Ele já está falando com você, como foi o caso desses 2 discípulos. Jesus já estava ali com eles, já estava falando com eles, e eles só conseguiam ver a tristeza. E no nosso dia a dia, a gente se depara com muita tristeza, com muita frustração, né? Como eu falei, tenta ser o melhor, mas nem sempre nós vamos ser os melhores. Nem sempre vai ser uma semana boa no seu trabalho. Você que trabalha com meta, né? Eu como trabalho com meta, nem sempre essa semana você vai conseguir produzir muito, ou às vezes você não vai conseguir produzir nada, zero, ou às vezes sai um negocinho que você mesmo já considera essa pequena produção insignificante e você acaba ficando abatido, acaba ficando triste, né? Pode acontecer outras coisas, perdas familiares, frustrações no serviço. Não era o emprego dos sonhos que eu queria, meu sonho era trabalhar isso, e você acaba indo se frustrando aos poucos, vai se frustrando cada vez mais, e você acaba entrando numa depressão, numa tristeza profunda, né? Como esses 2 discípulos, eles estavam tão tristes que eles não conseguiam ver o Messias ali entre eles, conversando com eles, e eles não conseguiam ver, porque eles estavam focados, a tristeza era tanta que eles estavam afundados naquela tristeza, né? Aquela coisa de estar cabisbaixo, andando para baixo no caminho, conversando, poxa, mas ele falou que é o rei, ele é o Messias, ele era para salvar a gente, né? Todos os profetas falam que ele é o nosso rei, o nosso salvador, então por que ele não salvou a gente, né? E focou nisso, nessa tristeza, nessa decepção. Então esse pequeno detalhe atrapalhou com que ele sentisse, presenciasse, né, enxergassem que diante deles, ao lado deles, caminhando com eles, era o Jesus, o rei deles, o Messias, o nosso Salvador, o Salvador deles estava ao lado dele. E esse pequeno e grande detalhe ao mesmo tempo, né? Pequeno porque passa despercebido pra gente, mas grande porque quando pega na gente é um abatimento muito grande, né? A tristeza, né? A depressão, a frustração, né? Isso põe a gente para baixo. E é por isso que nós temos que estar andando com pessoas que coloquem a gente para cima, né? Em alguns momentos essa pessoa que vai estar caminhando com você vai te colocar para cima, em outros momentos você que vai colocar essa pessoa que te ajudou ali há pouco tempo atrás, colocar ela para cima. Então é sempre bom estar em comunhão com irmãos, né, que estão caminhando com você no mesmo propósito, né? Não um propósito diferente, que amam Jesus, que buscam Jesus e querem estar próximos de Jesus. Aí você, às vezes a gente fala assim, mas eu vou na igreja, mas eu estou buscando, mas eu estou lendo, mas eu estou orando, né? E Jesus não fala comigo, Jesus não responde, Jesus não me mostra. Mas aí, às vezes é por causa desse pequeno detalhe, essa tristeza, esse algo que está colocando a gente aqui assim, ó, a gente não consegue, a gente está pedindo, a gente está lendo aqui, igual eles estavam conversando com Jesus. Jesus estava diante deles. E a gente às vezes está diante, né, prostrado, orando, lendo a palavra, indo na igreja, absorvendo, recebendo a palavra, mas mesmo a gente não consegue
enxergar, a gente não consegue absorver e entender com a clareza. Às vezes a gente consegue sentir, que nós vamos ver aqui mais para frente, né? Que vamos ver agora então. Vamos continuar. Então, Jesus estava no caminho conversando com eles. Jesus disse que ia continuar a caminhada, e eles iam parar ali para descansar. E ele falou, não. Aí os discípulos falaram, não sabiam que era Jesus, mas mesmo assim foram legais e amorosos. Não, fica aí. Vamos aqui, já tá tarde, já vai escurecer, já fica aqui, vamos jantar. Né? Falando isso para Jesus. Jesus, não, beleza. Então vamos lá. No 21, nós esperávamos que for, não. 23, e não achando o corpo de Jesus também, não. Aqui, 29, mas eles o convenceram a ficar. Isso, 29. Fique conosco, Jesus, porque é tarde. Né, mas não falou Jesus, né? Que eu tô falando aqui. Fique conosco, porque é tarde. O dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Deu o pão para eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E aí um falou com o outro assim: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava sobre as escrituras, estava queimando o coração deles enquanto Jesus conversava com eles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 discípulos e outros com eles, aos quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão, né? E o engraçado é que Jesus pega o pão, ele agradece, né, ao Pai. Sempre falo isso. Os pequenos detalhes. Jesus pegou o pão e agradeceu o Pai. E naquele momento, os olhos dele se abriram. Porque eles estavam vindo de uma decepção. Eles estavam decepcionados. Eles estavam entristecidos. E eles não conseguiam enxergar. Mas no momento que você começa a agradecer e parar de reclamar e parar de murmurar, né, do que está acontecendo, dessa grande decepção que você está passando, cada um sente a sua dor. Não estou dizendo que, Bruno, para ele é fácil falar assim. Não, cada um tem a sua dor. E não é fácil. E não é fácil, ela está aqui dentro, mesmo que já passou muito tempo, mesmo que se foi alguma mágoa com alguém você já perdoou, mesmo que a sua mágoa é contra Deus, você já perdoou Deus, porque acontece com a gente tem às vezes uma tristeza tão grande na nossa vida que a gente começa a culpar Deus, né? Muitas vezes brigando com Deus em orações e falando e resmungando para Deus e perguntando por quê, mas a gente já perdoou, mas mesmo assim tá ali e acaba impedindo, a gente não consegue agradecer com as coisas que acontecem. Agradecer que eu acabei de acordar, agradecer que eu consegui hoje fazer, mas essa aqui na minha meta é insignificante. Não, agradece também, agradece, Deus, obrigado por ter conseguido esse pouco aqui. É pouco, mas é alguma coisa, né? Para nós pode ser pouco, né? Mas para Deus ele tá abençoando. Fala, não, vou mandar isso aqui pro meu filho hoje, tá aqui, filho, né? Às vezes quem é pai que pode estar assistindo, às vezes o filho vem, pai, dá aí 50, você não tem às vezes 50, mas você tem o 10, para ele é pouco, mas você fala, não, filho, eu sei que não é o que você pediu, mas tá aqui. Aí você deu com o coração e também ficou satisfeito, e o seu filho também vai ficar alegre. Tá bom, não é 50, mas é 10, beleza, já ajuda já, não é? Trazendo para um exemplo mais prático, né? E esses pequenos detalhes que eu queria chamar a atenção hoje, né? A gente não... Porque esses pequenos detalhes passam despercebidos da gente e atrapalham a nossa caminhada. Eles estavam caminhando com Jesus, não conseguiam reconhecer ele, mas eles estavam sentindo, o coração deles queimava. A gente, às vezes, estamos assim, às vezes a gente vai na igreja, a gente ora, a gente sente, queima o coração, mas mesmo assim a gente não consegue ainda enxergar, porque existem barreiras que impedem com que a gente tenha esse completo convívio e ligação com o nosso Cristo no nosso dia a dia. Eles acreditavam em Jesus, eles caminhavam com Jesus,
mas mesmo assim não estavam reconhecendo, algo estava impedindo, né? E às vezes esse algo pode ser isso que eu estou trazendo, pode ser uma tristeza, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, porque a ansiedade é aquilo, é a frustração, né, de algo que não aconteceu até agora e você está esperando que aconteça. Não, mas vai acontecer amanhã, não vai acontecer depois. Mas o que é agora o futuro? O que vai acontecer depois de amanhã? Porque agora não aconteceu isso aqui hoje, eu estava esperando isso acontecer hoje, mas não conseguiu, vai impactar o amanhã, e agora como que vai ser o amanhã? Como que eu vou resolver aquele problema depois de amanhã? Mas aí mês que vem, em março, eu tenho que fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque até agora não aconteceu, então você já está sofrendo antecipado pelo que ainda está por vir, né? Isso também causa frustração e isso também causa tristeza no nosso coração e acaba fazendo que os nossos olhos fiquem fechados, mesmo a gente sentindo a presença de Deus, porque estamos buscando, como eu falei, indo na igreja, orando, lendo a palavra, mas ainda está impedindo de ter esse completo acesso e ver realmente, né? Fala assim, não, Deus realmente está do meu lado, Ele está aqui, agora eu posso enxergar. Então, mudança de mente e estar atento aos detalhes, né? Vamos, mesmo na tristeza, mesmo estando triste, porque vai falar, Bruno, hoje eu tô triste. Normal, né? Podemos ficar, mas mesmo assim, mesmo nesse dia triste, eu vou agradecer pelo que eu tenho, né? Eu vou começar a praticar isso, mudar a minha mente para agradecer o que eu tenho, para eu poder não apenas sentir a presença de Deus, mas ver também a glória dele todos os dias na minha vida. Amém, irmãos? Que essa palavra seja de bênção, que possamos estar atentos a esses pequenos detalhes, não deixar a correria do nosso dia a dia, né? Inibir que a gente possa ter esse contato com o nosso Salvador. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Realmente Deus está falando sempre, e Paulo diz, né, que o Deus desse século cegou o entendimento, né? Muitas vezes tudo isso pode envolver a nós que já somos cristãos, temos fé, estamos no caminho, estamos em comunhão, mas muitas vezes ainda cego que tantas coisas que Deus quer nos mostrar no dia a dia, né? Nos pequenos detalhes, né? Deus quer falar conosco, quer se manifestar. Então cada um tem que pedir, clamar a Deus que as, né, escamas dos nossos olhos possam estar caindo. Tá bom, muitas vezes não pode cair tudo de uma vez, mas que o Senhor vai tirando uma por uma, dentro do meu tempo, do meu espaço, do meu entendimento. Deus vai dando a clareza, né? Essa clareza que Bruno falou aqui, essa visão de Jesus e caminhando conosco todo o tempo, né? Ele presente, mesmo na tristeza, mesmo na desilusão, naquelas situações difíceis que estamos passando, né? Naquelas ansiedade que tanto estamos querendo que seja hoje, né? Ontem, né? Não é nem hoje, mas ontem. Mas Deus tem o seu tempo e podemos estar com o coração agradecido, né? E esse agradecimento vai tirar a tristeza e vamos enxergar o que Deus quer falar para nós, e Ele não vai estar tão distante lá no céu, mas vai estar em comunhão conosco, tá bom? Deus abençoe, queremos agradecer por Bruno, por essa palavra preciosa, e que os irmãos possam ser abençoados por essa palavra de hoje, e as escamas dos seus olhos possam cair, tudo ao seu tempo, para podermos enxergar o que Deus quer falar conosco, tá bom? Um abraço a todos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui para um novo irmão trazer a palavra aqui no Toque do Dia, tá bom? Boa noite, Deus abençoe a todos.